Olá, bem-vindos a mais um episódio do Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa lei que, olha, é essencial, mas que muita gente torce o nariz, acha complicada. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB. Preparamos aqui um material bem detalhado para a gente conversar. Pensa assim, a LINDB é tipo um manual de instruções, sabe? Para todas as outras leis do Brasil funcionarem direitinho. A nossa missão aqui é descomplicar, entender por que ela é tão importante, como ela organiza a aplicação do direito e quais são os pontos-chave dela. Bora lá? Bora? É isso mesmo. E mais interessante, né, é que a Lindbe ela não cria um direito pra mim ou pra você diretamente. Tipo, você tem direito a tal coisa ou dever de fazer tal coisa. Não é isso. O papel dela é outro, é ditar as regras do jogo. Como que as leis começam a valer, como a gente interpreta, como aplica no dia a dia. É pra isso que ela serve. Ela nasceu lá em 1942, né? Originalmente era a Lei de Introdução ao Código Civil, a LIC. Só que em 2010 ela mudou de nome para LINDB, Por quê? justamente para mostrar que ela não servia só para o direito civil, sabe? O alcance dela é, na verdade, muito maior. Ela impacta todo o sistema jurídico brasileiro. O objetivo principal é dar segurança, dar previsibilidade para as relações. Entendi. Faz sentido essa mudança, né? Para mostrar que ela está acima, digamos assim, organizando tudo. Então, vamos começar pelo começo mesmo. Como que uma lei começa a valer, na prática? Tem aquele prazo, né? A tal da vacatio legis, 45 dias. Isso, a regra geral é essa. 45 dias depois de publicada oficialmente, a lei começa a valer. Isso se a própria lei não trouxer um prazo diferente, claro. Às vezes ela diz entra em rigor na data da publicação ou daqui a 6 meses. E para leis estrangeiras que a gente precisa aplicar aqui, tem prazo também? Tem sim. A regra geral para a lei estrangeira ter aplicabilidade aqui, quando necessário, é de 3 meses após a publicação oficial lá fora, ou aqui, dependendo do caso. E qual a lógica desses 45 dias ou dos 3 meses? Porque essa espera. É o tempo de respiro, né? A vacatio legis serve justamente para isso. Dá um tempo para a sociedade como um todo, cidadãos, empresas, advogados, juízes, todo mundo se informar sobre a nova regra, entender o que mudou e, principalmente, se adaptar antes que ela comece a produzir efeitos, a cobrar, a punir, enfim. Certo, para ninguém ser pego de surpresa. Exatamente. E um detalhe importante: se por acaso o texto da lei precisar de uma correção, uma republicação por erro material, sabe? E isso acontecer durante o período de vacatio legis, aí o prazo recomeça. Os 45 dias ou o prazo que a lei tiver voltam a contar do zero a partir da data dessa nova publicação corrigida. Interessante isso. Garante que o pessoal conheça a versão final mesmo. Ok, entendemos como começa. E para terminar, como uma lei deixa de valer? É só o pessoal parar de usar, cair em desuso? De jeito nenhum. Essa ideia de que a lei não pegou e por isso deixou de valer, isso não existe formalmente no nosso sistema. O desuso, ou seja, a falta de aplicação prática, ou mesmo um costume contrário, não revogam uma lei no Brasil. Então tem que ter um ato formal. Precisa. Uma lei só perde a validade se outra lei de hierarquia igual ou superior a revogar. Ponto final. E como é essa revogação? Pode ser de duas formas. A revogação expressa é quando a lei nova chega e diz com todas as letras: fica revogada a lei número tal. Direto ao ponto. Sim. E tem a revogação tácita. Essa é um pouco mais sutil. Acontece de duas maneiras. Ou a lei nova é totalmente incompatível com a lei antiga sobre o mesmo assunto. Tipo, uma diz que pode, a outra diz que não pode. Exato. Aí a antiga automaticamente deixa de valer naquilo que for incompatível. Ou então acontece quando a lei nova regula inteiramente a matéria que a lei anterior tratava. Mesmo que não diga revoga a anterior, se ela cobre todo o assunto de novo, de um jeito diferente, entende-se que a antiga foi substituída. Entendi. Então tem regras claras para começar e para terminar. Mas aí vem a parte que talvez gere mais confusão. E quando uma lei muda no meio do caminho, ela pode afetar situações que já aconteceram? Voltar no tempo para mudar o passado? Aqui entra aquele famoso artigo 6º da LINDB, né? Exatamente aí. Esse é um ponto crucial para a segurança jurídica. O princípio básico, a regra de ouro, é a irretroatividade da lei.
Ou seja, a lei nova vale daqui para frente, para o futuro. Ela não pode voltar no tempo para prejudicar situações já consolidadas. Certo. E para proteger essas situações passadas, para garantir essa estabilidade, a LINDB e também a nossa Constituição Federal estabelecem a proteção de três institutos fundamentais: o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esses três são famosos. Vamos tentar explicar de forma simples. Vamos lá. O direito adquirido é aquele direito que já se incorporou ao patrimônio da pessoa, seja material ou imaterial, sob a vigência da lei antiga. A pessoa já cumpriu os requisitos naquela época e o direito passou a ser dela. A lei nova não pode tirar isso. Ok, tipo alguém que se aposentou pelas regras antigas. Perfeito exemplo. Já cumpriu tudo, já está recebendo, é um direito adquirido. A reforma da Previdência não pode tirar a aposentadoria de quem já estava aposentado. Entendi. E o ato jurídico perfeito? Ato jurídico perfeito é aquele ato que já foi realizado, concluído, terminado, de acordo com a lei que estava valendo na época em que ele aconteceu. Pensa num contrato assinado e cumprido sob a lei antiga. Ele é perfeito e acabado. A lei nova não pode invalidar esse contrato que já produziu seus efeitos lá atrás. Tá claro. E a coisa julgada? Coisa julgada é a decisão judicial da qual não cabe mais nenhum recurso. Transitou em julgado, como a gente diz. Aquela decisão se torna imutável, indiscutível naquele processo. A lei nova não pode reabrir um caso já decidido definitivamente pela justiça. Esses três, então, são as garantias para a gente não ter o passado revirado toda hora que uma lei muda. Exatamente. São pilares da segurança jurídica. Claro que, na prática, Imagino. definir exatamente quando um direito se tornou adquirido, se um ato foi mesmo perfeito antes da lei nova, isso gera muita discussão nos tribunais, né? Casos de fronteira, situações complexas, mas a base está aí, no artigo 6º. Com certeza. Bom, cobrimos a aplicação da lei no tempo, mas as leis também se aplicam em lugares diferentes, né? O que acontece quando a situação tem um pé aqui no Brasil e outro lá fora? Sei lá, um casamento de um brasileiro com uma estrangeira, um imóvel que um brasileiro compra em outro país, um contrato entre empresas de países diferentes? Qual lei vale? A LINDB resolve essa confusão também? Resolve sim. Essa parte está lá nos artigos 7º até o 19 da LINDB. É o que a gente chama tecnicamente de direito internacional privado. São as regras que o Brasil usa para decidir qual lei aplicar nessas situações com conexão internacional. E qual é a lógica geral? É sempre a lei brasileira? A regra geral, o ponto de partida, é aplicar a lei do território onde a situação está acontecendo ou onde o bem está localizado. É o princípio da territorialidade. Se a questão é que no Brasil, a tendência é aplicar a lei brasileira, mas Tem exceções. muitas importantes. A LINDB estabelece várias regras específicas que a gente chama de regras de conexão. Por exemplo, para definir a capacidade de uma pessoa, se ela é maior de idade, se pode assinar contrato sozinha, etc., a regra geral é usar a lei do país onde ela tem domicílio, Ah, não a nacionalidade. geralmente o domicílio, para capacidade. Já para questões de bens imóveis, a regra é clara, aplica-se a lei do país onde o imóvel está situado. Não importa a nacionalidade do dono ou onde ele mora, é a lex rei citae. Entendi. Lei do lugar da coisa. Isso. E para a validade do casamento, por exemplo, a forma da celebração geralmente segue a lei do local onde o casamento foi realizado. Já os efeitos pessoais e patrimoniais do casamento podem seguir outras regras, como a do domicílio do casal. É um sistema bem detalhado para tentar dar uma solução justa para cada tipo de situação internacional, Parece um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça com regras, né? para evitar o caos. Exatamente. É para dar previsibilidade nessas relações que cruzam fronteiras. Ok. Mas e quando a lei brasileira mesmo aplicável ao caso simplesmente não diz nada? Tem uma lacuna, um vazio. Nenhuma lei consegue prever absolutamente tudo, né? O que o juiz faz? Ele pode simplesmente dizer, olha, não tem lei para isso, eu não posso decidir. De jeito nenhum. O juiz tem o dever de julgar. Mesmo que não exista uma lei específica para o caso concreto, ele não pode se omitir. É o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está lá na Constituição, e a LINDB reforça isso. E aí? Como ele decide sem lei? Tira da cabeça dele?
Não, claro que não. O artigo 4º da LINDB dá as ferramentas para ele preencher essa lacuna. Ele deve recorrer nessa ordem. Primeiro, a analogia. Analogia. Tipo, procurar um caso parecido que já tem lei. Isso. Ele busca uma norma que regula uma situação semelhante e aplica ao caso sem lei, desde que haja uma razão parecida para aplicar a mesma solução. Se não achar analogia, ele vai para os costumes. Costumes. O que o pessoal costuma fazer vira lei. Não exatamente lei escrita, mas fonte do direito. São práticas sociais reiteradas, aceitas pela comunidade como se fossem obrigatórias, desde que não contrariem a lei existente, claro. O juiz pode se basear num costume consolidado para decidir. E se nem analogia nem costume resolverem? Aí ele recorre aos princípios gerais do direito. São aquelas ideias fundamentais que inspiram todo o sistema jurídico, mesmo que não estejam escritas numa regra específica. Coisas como a boa-fé, a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade. O juiz usa esses princípios para construir a solução para o caso concreto. Entendi. Então tem uma ordem: analogia, costumes, princípios gerais. O juiz não fica de mãos atadas. De jeito nenhum. E tem mais uma coisa importante sobre como o juiz usa a lei, mesmo quando ela existe. É o artigo 5º. O que ele diz? Ele diz que, ao aplicar a lei, o juiz não pode ser só um robô que lê o texto e aplica literalmente. Ele tem que ir além. Ele precisa atender aos fins sociais a que a lei se destina e às exigências do bem comum. Fins sociais e bem comum. Isso parece bem amplo, né? É amplo, sim. É o que a gente chama de interpretação teleológica, de telos, finalidade, e sociológica. O juiz tem que buscar o propósito daquela norma. Qual problema social ela queria resolver, qual objetivo ela busca alcançar na sociedade atual. E tem que pensar no bem-estar coletivo, no interesse público. Não é só aplicar a letra fria da lei, é buscar o espírito dela, a sua razão de ser, adaptada à realidade social. E isso dá um poder e uma responsabilidade enorme para o juiz, né? De interpretar o que seria esse bem comum. Sem dúvida, é uma das partes mais importantes e delicadas da atividade de julgar. E falando em mudanças e adaptações, a LINDB passou por uma reforma importante mais recentemente, né? Em 2018. Parece que mexeram bastante na parte que fala da administração pública. O que aconteceu ali? Isso foi uma mudança bem significativa. A Lei 13.655 de 2018 incluiu 10 artigos novos na LINDB, do 20 ao 30, tratando especificamente do direito público, das decisões dos gestores públicos, prefeitos, ministros, diretores de agência, sabe? E qual foi o objetivo dessa inclusão? O objetivo principal foi trazer mais segurança jurídica e eficiência para a gestão pública. Havia uma percepção muito forte de um certo apagão das canetas. Apagão das canetas? Como assim? Medo de decidir. Os gestores públicos estavam com receio de tomar decisões, mesmo as necessárias, por medo de serem responsabilizados depois pelos órgãos de controle, como Tribunal de Contas, Ministério Público, mesmo que tivessem agido de boa fé e com base numa interpretação razoável da lei. Ah, entendi. O medo de errar acabava paralisando a administração. Exatamente. Então, esses novos artigos buscaram criar regras mais claras para a decisão administrativa, para a interpretação das normas pela administração e também para a responsabilização do agente público. E o que mudou na prática? Quais os pontos principais? Olha, um ponto muito importante é que agora se exige que as decisões administrativas, principalmente aquelas baseadas em conceitos jurídicos indeterminados, tipo interesse público, segurança nacional, relevante interesse social, precisam indicar de forma expressa as suas consequências práticas. O gestor tem que pensar e demonstrar o impacto real da decisão dele. Para não ser uma decisão no vácuo, né? Isso tem que ter um mínimo de análise de impacto. Outro ponto fundamental é sobre a responsabilização pessoal do gestor. A nova regra diz que ele só pode ser responsabilizado pessoalmente por suas opiniões técnicas ou decisões se ficar comprovado dolo ou erro grosseiro.
Erro grosseiro. O que seria isso? É um erro muito grave, uma negligência muito grande, uma falha de avaliação que uma pessoa minimamente diligente não cometeria naquela situação. Não é qualquer erro, não é uma mera divergência de interpretação razoável da lei que depois se mostrou não ser a melhor. Tem que ser algo realmente grave para gerar punição pessoal do gestor. Isso protege o gestor que age de boa fé, então. Protege. A ideia é dar mais tranquilidade para ele tomar as decisões que precisam ser tomadas, desde que bem fundamentadas e sem má-fé ou incompetência absurda. Busca equilibrar o controle, que é necessário, com a necessidade de ação e inovação da administração pública. Faz muito sentido buscar esse equilíbrio, realmente. Bom, acho que demos uma ótima passada geral pela LINDB, né? Se a gente fosse resumir tudo que a gente conversou, o que a gente diria? Bom, acho que a gente pode dizer que a LINDB é essa super norma, né? Ela não está lá para dar direitos e deveres específicos do dia a dia, mas para organizar como todas as outras leis vão funcionar. Isso, ela diz como as leis começam a valer, como elas deixam de valer. Exato. Como elas se aplicam no tempo, respeitando sempre o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada para garantir a segurança. E como elas se aplicam no espaço, né? Dando as regras para resolver conflitos quando tem elemento estrangeiro na jogada. Perfeito. E também como o juiz deve agir quando a lei tem lacunas, usando a analogia, os costumes, os princípios gerais. E mesmo quando a lei existe, como interpretá-la buscando a finalidade social, o bem comum, e não só a letra fria. Precisamente. E mais recentemente, como a gente viu, ela trouxe essas regras específicas para dar mais segurança e racionalidade para as decisões da administração pública, tentando combater aquele apagão das canetas e exigindo decisões mais consequencialistas, que pensem no impacto prático. Acho que ficou bem claro o papel fundamental dela. É realmente a introdução, a porta de entrada e o manual de instruções do nosso direito. Com certeza. E essa parte nova da administração pública é fascinante, porque mostra essa tensão constante, né, entre a necessidade de controlar os atos do poder público para evitar abusos e a necessidade de dar um espaço de decisão para o gestor agir com pragmatismo, sem um medo paralisante. Exigir fundamentação, pensar nas consequências, limitar a responsabilidade pessoal a falhas graves, é uma busca por equilíbrio. É verdade. E para a gente terminar, fica aqui talvez uma pulga atrás da orelha, uma reflexão, né? A LINDB manda o juiz e o administrador buscarem os fins sociais da lei e o bem comum. Num país gigante e diverso como o Brasil, cheio de desigualdades, com tantas visões diferentes sobre o que é justo, sobre o que é o bem comum, como será que essas diferentes perspectivas e ideologias acabam influenciando, na prática, a interpretação e a aplicação das leis no dia a dia? Especialmente naqueles temas mais polêmicos, onde a própria sociedade não tem consenso. É uma excelente pergunta. Mostra como o direito não é só texto, né? É interpretação, é aplicação na vida real com todas as suas complexidades e visões de mundo. Exatamente. Fica aí para o nosso ouvinte pensar. Bom, chegamos ao fim de mais essa análise aqui no Concurseja. Esperamos que tenha sido útil para descomplicar a LINDB. Com certeza. Foi um prazer conversar sobre um tema tão importante. E não se esqueçam de acompanhar os próximos episódios e conferir os outros cursos e materiais lá no canal Concurseja. Tem muita coisa boa para ajudar na sua preparação. Um abraço e até a próxima! Até a próxima, pessoal!